Deus bendito, aleluia. Nós somos livres para adorar o nome do Senhor. E se você não encontrou essa liberdade, hoje Jesus te chama. Aleluia. O que era mal afastou de mim, e o que condenava-me, Jesus pôs um fim. Pesou nos ombros de um inocente que o pecado que era meu foi na cruz, sim, na cruz, foi dissipado através de Jesus. E todo erro meu ficou cravado lá na cruz, e a vergonha que estampava em mim, e o manto impuro que cobriu meu ser, por tanto tempo me afastou de Deus, foi rasgado na cruz, através do sangue de Jesus. Os grilhões foram quebrados, as correntes, as algemas também. A prisão eterna que me esperava foi desfeita, destruída. Ali sou livre. Foi lá na cruz que Jesus comprou todo o erro que era meu, Jesus pagou. Foi lá na cruz que Jesus levou a carta de alforria e me libertou. Eu sou livre, livre, livre. Aleluia! Somos livres em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Afastou de rasgado na cruz, através do sangue de Jesus. E os grilhões foram quebrados, as correntes, as algemas também. A prisão eterna que me esperava foi desfeita, destruída. Ali sou livre. Foi lá na cruz que Jesus comprou todo o erro que era meu, Jesus pagou. Foi lá na cruz que Jesus levou a carta de alforria e me libertou. Foi lá na cruz que Jesus levou a carta de alforria e me libertou. Eu sou livre, livre, livre. Foi lá na cruz que Jesus comprou todo o erro que era meu, Jesus pagou. Foi lá na cruz que Jesus levou a carta de alforria e me libertou. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre. Liberdade eu tenho agora. Livre, livre. Sou livre. Louvado seja o nome de Jesus, a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 7. Graças a Deus. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, baseado no tema do trabalho, capítulo de número 7, versículo de número 1. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Tome assento, por gentileza. Louvado seja Deus por estarmos aqui. O Senhor é bom, o Senhor tem nos ajudado, tem nos chamado para a salvação e tem nos dado o privilégio de estarmos aqui ministrando a sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Rafael, que nos fez o convite a esse grupo de jovens. Que Deus abençoe por mais esse aniversário, a vida da minha esposa que me acompanha, minha sogra, minha mãe, graças a Deus, amigos do presbítero irmão Rodrigo, nosso professor de teologia ali, o diácono irmão Alexandre, graças a Deus por isso. Irmãos, baseado no tema, eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Santidade, uma necessidade para o alcance da promessa. É bem verdade que todo ser humano possui algum tipo de necessidade. Necessidade, ela vai se caracterizar na nossa vida por algo que nós não podemos dispensar para vivermos. As necessidades, elas vão gerar em nós algum tipo de insatisfação, porque está nos faltando algo. E toda vez que nos falta algo, nós iremos nos mover, nós iremos nos levantar para suprir então esta necessidade que nós estamos passando. E é bem verdade que, diferente dos nossos desejos, as nossas necessidades, elas não nos dão a oportunidade de nós escolhermos. Os desejos que nós temos colocam nas nossas mãos a oportunidade de nós escolhermos a roupa que eu visto, o carro que eu quero, o emprego que eu desejo, o ministério que eu sonho, a forma a qual eu quero ser usado por Deus. Então os desejos nos dão oportunidade de escolha. E Deus, ele tem o prazer de nos fazer passar por necessidades. Porque Deus quer ensinar para mim, para você, que Ele quer tirar o poder de escolha das nossas mãos. E Ele quer nos ensinar que Ele quer escolher o melhor para as nossas vidas. Então, se Deus quer escolher, que você, amém, mas se Deus quiser escolher que você seja uma faxineira, um office boy, louvado seja o nome de Jesus por isso. Deus, Ele quer nos ensinar que Ele quer ter o poder de escolha sobre a minha e sobre a tua vida. Porque quando Deus escolhe para nós, o sucesso é garantido. Quando nós deixamos o Senhor escolher para a minha e para a tua vida, nós estaremos no rumo, no caminho que Ele determinou para que nós andássemos. Então as nossas necessidades, elas vão ser um impulso para os nossos comportamentos. Então nós podemos determinar e conseguir enxergar as necessidades das pessoas pelo comportamento que elas têm. As nossas necessidades, elas definem a nossa personalidade. E existe uma grande necessidade na igreja brasileira dos dias atuais. Existe uma grande necessidade de nós conhecermos quem é Deus. Nós precisamos conhecer um pouco melhor o Deus que nós servimos. Se tem algo que diz muito a meu respeito e ao teu respeito, é a forma a qual nós conhecemos Deus.
a forma que eu conheço Deus e a forma que você conhece Deus, ela vai servir de um padrão para determinar aquilo que nós somos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais elevado vai ser o nosso comportamento, o nosso padrão de vida, as nossas atitudes. Agora, quanto menos nós conhecemos a Deus, mais baixo é o nosso padrão de vida. E quando eu digo padrão de vida, eu não estou dizendo de condição financeira. Eu estou dizendo da tua maneira que você vive, que você se porta, que você se comporta, porque o nível de conhecimento que você tem acerca de Deus revela os teus pensamentos, revela as tuas atitudes. O nível de conhecimento que você tem de Deus vai revelar como você tem andado sobre esta terra. E nós vivemos em uma geração que, como diz a Bíblia, não conheceu a Moisés, não conheceu a Josué, não conheceu os pais da reforma, os pais da igreja, não conheceu a geração que trouxe o avivamento para o Brasil. Nós vivemos em uma geração que tem conhecido grandes administradores, mas poucos homens de Deus. Grandes cantores e cantoras, mas poucos adoradores. Grandes templos, mas pouca glória. Muitos dons, mas pouco fruto na igreja brasileira do século 21. E há uma necessidade grande de nós nos movermos. Porque no congresso é tudo muito bom. Mas o nosso comportamento na escola dominical, na frequência dos cultos de ensino, vai determinar qual é o tamanho da minha e da tua necessidade de buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então existe uma grande necessidade de nós conhecermos a Deus. E talvez existam algumas coisas que nós expressamos que as pessoas não conseguem entender. Mas eu quero lhe dizer esta noite que a nossa fé, ela é completamente racional. Nós podemos não ver aquilo que Deus tem preparado para nós, mas eu quero lhe dizer que nós entendemos. Nós sabemos o porquê nós servimos Ele, nós sabemos quem nós servimos, e nós sabemos o porquê que nós estamos servindo a este Deus. O Evangelho não é coisa de gente burra, de gente indouta, de gente que encontrou na porta de uma igreja, Assembleia de Deus, o único escape, o único refúgio para a sua vida. A igreja é um lugar aonde estão, ou pelo menos deveriam estar, as pessoas dotadas do maior conhecimento que está sobre a face da terra. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. O tamanho do nosso conhecimento de Deus vai revelar as nossas atitudes. Deus, Ele não é quem nós pensamos que Ele é muitas das vezes. Deus está muito longe de parecer eu e de parecer com você. Porque muitas das vezes nós pensamos que Deus não pode fazer coisas, que Deus não pode agir, que Deus não pode intervir. Quantas pessoas poderiam pensar que Deus iria matar Uzá por encostar a sua mão na arca?
Muitas das vezes nós pensamos que Deus ele está preocupado com as nossas boas intenções. Talvez nós possamos definir que Uzá pensou que a sua mão fosse mais santa do que o solo que a arca da aliança iria tocar se ela caísse do carro que ela estava sendo carregada. Muitas das vezes o nosso conceito de Deus é diferente do conceito que a Bíblia declara que Ele é. Então, além das nossas intenções, além do nosso comportamento, além dos nossos desejos e da nossa necessidade, existe uma palavra escrita. E Deus, Ele deu o privilégio dos homens o conhecerem por intermédio desta palavra. E se existe um fundamento para nós sermos santos, Pedro escreveu na sua primeira epístola: sede santos, porque o Senhor vosso Deus, Ele é santo. A Bíblia vai nos dizer que a glória do Senhor é a sua santidade. Isaías vai dizer: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Salmo 111 vai dizer: santo e tremendo é o seu nome. A oração do Pai Nosso vai começar dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O Deus que nós servimos, Ele é santo. Deus, Ele possui vários atributos. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é onipotente, é onipresente, Ele é onisciente, mas nenhum dos seus atributos seria o que é se Ele não fosse santo. Todos os atributos de Deus, para ser o que são, precisam passar pela sua santidade. Sem a santidade de Deus, a sua onipresença talvez poderia ser mera curiosidade de estar espiando a vida dos outros em todo lugar e em todo tempo. Sem a santidade de Deus, talvez o seu amor por nós poderia ser puro interesse, para ver aquilo que nós podemos oferecer a Ele por aquilo que Ele já nos ofereceu. Sem a santidade de Deus, talvez Deus pudesse fazer como os homens, repreender o pobre na frente de todo mundo, mas ao rico deixar passar. Talvez sem a santidade de Deus, a justiça, a balança dele seria enganosa. Então todos os atributos de Deus dependem da sua santidade. A onipresença de Deus é santa. A onipotência de Deus é santa. A onisciência de Deus é santa. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. A ira de Deus é santa. Todos os seus atributos, toda a sua essência depende da sua santidade. A Bíblia nos dá ênfase e nos garante que a santidade de Deus é o maior e o mais importante dos seus atributos. Nós poderíamos tirar uma fotografia de Deus. Nós poderíamos dizer que a sua onipresença são um retrato dos seus pés. Nós poderíamos dizer que a sua onisciência é um retrato da sua mente, que o seu poder é um retrato das suas mãos, que o seu amor é um retrato do seu coração. Mas nós poderíamos olhar para esta fotografia e dizer como o salmista diz: existe algo de mais belo que os seus pés,
que a sua mente, que o seu coração, que as suas mãos e a maior beleza de Deus. O salmista diz, é a sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A beleza de Deus não está no seu amor, não está nos seus atributos, mas está na sua santidade. Se nós podemos dizer que Ele é grande, é porque Ele é santo. Se nós podemos dizer que Ele é bom, é porque Ele é santo. Se nós podemos dizer que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida, em meio às nossas necessidades, é porque Ele é santo. Nós precisamos urgentemente voltar para algumas verdades da Bíblia. Nós precisamos urgentemente entender que a Bíblia nos declara que Ele é santo. Nós estamos vivendo um evangelho e você nunca vai entender o amor de Deus se você não entender a sua santidade. Você nunca vai conseguir entender o privilégio que é estar dentro da igreja, participando da Santa Ceia, participando de um grupo e ter o seu nome escrito no livro da vida, se você não entender que Ele é santo. Por isso que existem diferentes tipos de crentes dentro da igreja. Crentes que você vê no olhar dele uma necessidade constante de estar na presença de Deus, de estar orando, de estar se humilhando, de estar reconhecendo a sua pecaminosidade. E existem crentes que vêm, que vão e não desfrutam desse privilégio. Não entendem a grandeza e a majestade do nosso Deus. Entram de um jeito, vão embora de outro jeito, têm olhar para várias coisas dentro da igreja, mas não conseguem olhar para a grandeza e para a santidade do nosso Deus e entender o privilégio que é, independente da enfermidade no corpo físico, independente da privação material financeira, independente das perdas, independente de tudo, o crente que é salvo, ele entende a grandeza do nosso Deus e os propósitos eternos dele, e ele é grato e ele se sente privilegiado. Ele se sente privilegiado porque ele foi escolhido por um Deus que poderia ter feito várias escolhas, mas na sua santidade ele te escolheu, moço. Na santidade dele ele te escolheu, moça. Porque Deus, ele acabou escolhendo as coisas loucas, as coisas vis, as coisas desprezíveis deste mundo. Deus, ele escolheu aniquilar a sabedoria deste mundo para mostrar que ele é, que ele faz, como ele quer, quando ele quer, com quem ele quer e da forma que ele bem entende. Porque ele é santo. E nada do que Deus faz é injusto. O grande problema de nós atribuirmos injustiças a Deus é a falta de compromisso de muitos pastores, de muitos pregadores, de muitos ensinadores, de ensinarem a verdade para o povo, de pesar em balança enganosa, de julgar sem saber o que está se passando por dentro da situação da que aquela pessoa está vivendo. E aí nós atribuímos certas injustiças a Deus. Mas muitas das vezes é falta de direção do ser humano. É falta do ser humano deixar Deus escolher quem Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer. Porque quando a nossa necessidade é suprida por Deus, por mais intensa que sejam as lutas, nós sabemos que a nossa vida
está no controle daquele que nos chamou. Nós temos a plena convicção, por mais que nós não consigamos enxergar um fim para essa prova, para esse momento, para esta luta, nós temos a firme esperança que a nossa vida está no controle daquele que é santo, e aquele que é santo não nos deixará na mão. O nosso Deus é santo. A Bíblia nos diz que Isaías teve uma visão de Deus. A Bíblia nos diz que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo, e haviam ali serafins, e os serafins, a Bíblia não nos dá uma exatidão precisa, mas pela proximidade que eles têm de Deus, nós podemos chegar à conclusão que eles são os seres mais privilegiados criados por Deus, porque eles estão muito próximos de Deus, eles conhecem muito bem a Deus, e eles poderiam descrever Deus de várias formas. Eles poderiam adorar a Deus de diversas maneiras. Eles poderiam olhar um para os outros e dizer: amor, amor, amor. Eles poderiam olhar um para os outros e dizer: justo, justo, justo. Mas eles escolheram olhar um para os outros e dizer que Ele é santo, santo e santo. Eles poderiam dizer que Deus é só santo. Eles poderiam dizer que Deus é o santo dos santos. Mas talvez isso significaria para nós que Ele é somente mais santo do que alguns homens. Mas quando os serafins dizem que Ele é santo, 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 eles estão dizendo no superlativo que não existe nada, que não existe ninguém, que não existe coisa nenhuma nos céus, na terra, embaixo da terra que se comparem à santidade do nosso Deus. Isaías no capítulo 40 diz: a quem vós me assemelhareis para que eu me faça igual? Diz o santo. Não há nada, não há ninguém que nós possamos assemelhar ao nosso Deus para que Ele se faça igual, porque Ele é 3 vezes santo. Não existe nada na Bíblia, não existe um texto bíblico que qualifique uma pessoa repetindo seus adjetivos 3 vezes. Nós até podemos dizer Jesus falando em verdade eu vos digo. Nós podemos até ver que o lugar que o sacerdote oferecia o sacrifício uma vez por ano era chamado Santo dos Santos. Mas Santo, Santo, Santo é somente o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia nos diz que os serafins cobriam o seu rosto, porque eles reconhecem que eles não podem olhar para a grandeza do nosso Deus. E infelizmente existem pessoas hoje que dizem que vê Deus em tudo. Eu estava jantando ontem à noite e Deus assentou na mesa para jantar comigo. E você continuou jantando? Nós banalizamos Deus. Nós dizemos que vimos Deus em tudo, em qualquer lugar. Tomara que Deus não descesse aqui esta noite, senão a maioria de nós seríamos fulminados pela sua glória. Nós estamos vivendo de muito fogo, de muito emocionalismo e pouco conhecimento da santidade do nosso Deus. Jó disse no capítulo de número 4 que até aos seus anjos Deus atribui imperfeição.
E os anjos, reconhecendo as suas limitações, eles cobrem o seu rosto, porque eles não podem enxergar a glória da santidade de Deus. Não existe um homem na Bíblia que teve um encontro com Deus e viu a sua glória, que não sofreu uma reação no seu corpo físico. João viu na ilha de Patmos aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E a Bíblia nos diz que ele caiu como um morto. A Bíblia nos diz que Ezequiel teve uma visão da glória do Senhor, e ele também não pôde ficar de pé em meio a esta visão. Quando eles inauguraram o tabernáculo, Moisés e os sacerdotes não puderam entrar e não puderam ficar na presença de Deus, tamanha a manifestação da sua glória. Salomão também não. Com todos aqueles sacrifícios, com todos aqueles holocaustos, com todos aqueles homens preparados, habilitados para estarem lá, eles não conseguiam ficar de pé, eles não conseguiam sequer entrar no templo. E nós vivemos dizendo que nós vimos a toda hora, a todo instante a presença de Deus. Deus, ele se revela. Deus, ele se faz visível a nós. Eu tenho a plena convicção que existem pessoas que têm experiências constantes com Deus. Mas nós não podemos banalizar a santidade de Deus. Os serafins cobriam seus pés. Porque eles reconhecem que quando a Bíblia se fala em pés, fala sobre o pó da terra. E quando a Bíblia fala sobre o pó da terra, a Bíblia fala sobre criaturas, que o ser humano foi criado do pó da terra. Então os serafins, eles cobrem os seus pés, porque eles entendem que eles não são o Criador, mas que eles são criaturas criadas por Deus, e que eles não são dignos de ocupar o lugar que eles ocupam, mas se eles ocupam o lugar que eles ocupam, é porque é um privilégio de Deus para eles. Que nós não merecemos ocupar o lugar que nós ocupamos. Nós não merecemos estar no lugar que nós estamos. Nós não podemos servir ao Deus que nós servimos. É somente Ele que torna possível nós estarmos onde nós estamos, nós fazermos o que nós fazemos, nós adorarmos o nome dEle. Somente Ele tem o poder de tornar estas coisas possíveis. Tantos homens que tomaram tanto cuidado para se chegar na presença de Deus. Tantos homens que se preparavam tanto. Deus revelou a Moisés o tabernáculo, revelou a Moisés o sacerdócio. Arão tinha vários ornamentos. Mas se Arão tivesse aqui esta noite e você olhasse para ele, você não ia olhar para a túnica, você não ia olhar para o peitoral, você não ia olhar para a oferta que ele estaria trazendo, mas quando você fitasse os olhos em Arão, você ia vir sobre a testa dele uma coroa, e nesta coroa que Arão trazia estava escrito: santidade ao Senhor. As pessoas precisam olhar para nós, e antes de ver qualquer coisa em nós, elas precisam ver santidade ao Senhor. Abacuque diz: os seus olhos não podem contemplar o mal. Salmos 5:5, os loucos não pararão à tua vista, e você odeia todos que praticam a iniquidade. Ao mesmo tempo que Deus nos ama, Ele também nos odeia, mas o ódio de Deus é um ódio santo.
precisamos entender que para nós chegarmos na presença de Deus, nós não podemos chegar de qualquer forma. Deus, Ele tem um padrão. Deus, Ele tem uma santidade. Isaías diz que os braços deles não estão encolhidos para que não possa salvar. Mas por que Ele não salva? Que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então por que Ele não nos ouve? Mas as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que Ele não nos ouça. Por isso que existem muitas pessoas frustradas com Deus, porque Deus não te responde mais, porque Deus não se revela mais a você como outrora Ele se revelava. Porque Deus não te usa mais quando outrora Ele te usava, porque você perdeu a visão da santidade de Deus. A santidade de Deus é o fundamento para nós sermos santos. Nós nos santificamos não para mostrar que nós somos melhores que os outros. Nós não nos santificamos para mostrar que a nossa igreja possui o melhor estatuto. Nós não nos santificamos para mostrar que nós somos fervorosos. Nós nos santificamos porque Ele, por Sua palavra, nos revelou que Ele é santo. O nosso Deus é santo. O diabo, certa feita, olhou para Jesus e disse: eis aí, o santo de Deus. O nosso Deus é santo. Jesus é santo. O Espírito é santo. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele se entregou para santificar a sua igreja. Nós perdemos a visão da santidade de Deus. Nós não nos santificamos para sermos salvos. Nós nos santificamos porque nós já somos salvos. E se alguém não se santifica, e se existem pessoas que não se santificam, isso é um reflexo que você precisa aceitar a Jesus. Isso é um reflexo que você está moldando. O conhecimento de Deus é muito superficial. Eu duvido que lá na tua empresa você não conhece o horário que você tem que chegar. Eu duvido que lá na tua empresa você não conheça o uniforme que você tem que estar caracterizado para definir que você é um membro desta empresa. Eu trabalho, você não conheça as tarefas que você tem que desenvolver para você receber o seu salário no fim do mês. Eu duvido que na tua empresa você não conheça aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao teu patrão. Eu duvido que você, esposa, não conheça o prato predileto do teu esposo, o número do calçado dele, a camisa que ele mais gosta de vestir, o quanto ele gosta de gastar com você quando você vai no shopping e o quanto ele não pode gastar com você quando ele te leva para passear. Eu duvido, jovem, que você não conheça o varão que você está de olho para namorar, para casar. A moça que você não conhece a roupa que ela gosta, que você não conhece o que ela gosta de ouvir, que você não conhece a cantora, que você não conhece o CD que ela gosta. Nós conhecemos tantas coisas, nós priorizamos tantas coisas, e nós não conhecemos a Deus. Certa feita, perguntaram a Jesus, e Jesus olhou para ele: quem vem? Eles andavam com Jesus, conviviam com Jesus. Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Jeremias, outros dizem que é Elias. E vós, quem dizeis que eu sou?
Se nós conhecêssemos mais a Deus, Deus teria mais liberdade em trabalhar nas nossas vidas. Se nós conhecêssemos mais a Deus, nós conheceríamos a sua vontade. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se você não se santifica, você está fora da vontade de Deus. E a partir do momento que você está fora da vontade de Deus, a hora que a trombeta soar, ou que o seu corpo descer à sepultura, não há salvação para a tua vida. Santificação. A conversão, disse o grande pregador John Wesley, tira o cristão do mundo, a conversão. Mas a santificação, ela tira o mundo de dentro do cristão. Não adianta você parar de frequentar o futebol, mas você viver em casa lembrando do time que você torcia, do gol que o teu jogador favorito fez na final do campeonato de 1998. Não adianta. Não adianta você estar casado com a esposa que você está casado. Em certas feitas que você vai ter com ela, você fica pensando naquela que poderia ter sido, mas não foi. Não adianta você parar de praticar o que você praticava. Você precisa parar de sentir o desejo de praticar o que você praticava. Senão nós somos igual os fariseus, sepulcros caiados. Por fora nós estamos muito bem, mas dentro de nós o nosso Deus Santo, Santo, Santo sonda os corações e as intenções que há dentro do coração do homem. Muitas das vezes nós estamos brincando de igreja, brincando de evangelho. Se nós pegássemos a igreja de hoje e colocássemos ela 30 anos atrás, nós iríamos passar vergonha em meio aos ímpios. Os ímpios iam ter um padrão, um caráter muito maior do que o nosso. E a igreja iria passar vergonha se nós pegássemos a igreja de hoje e colocássemos esta mesma igreja 30 anos atrás. Nós perdemos a visão da santidade de Deus. Nós suprimos a necessidade do nosso corpo físico. Nós suprimos a necessidade da nossa alma. Mas o Espírito tem uma necessidade. E esse Espírito precisa ser santificado. Se o teu Espírito não for santificado, a tua alma não é santa. O teu corpo não é santo. O nosso Deus é 3 vezes santo. E nós precisamos entender que a manifestação da sua santidade é a sua ira. A manifestação da santidade de Deus é a ira de Deus que está para vir sobre a face da terra. Mateus escreveu que está para vir um tempo sobre a face da terra que nunca houve e nunca haverá. A ira de Deus está para se manifestar sobre a face da terra. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele odeia todos. Quando nós dizemos sobre cura, nós dizemos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Quando nós falamos sobre a atualidade dos dons espirituais, nós dizemos que Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Quando nós falamos sobre provisão, sobre os cuidados de Deus, nós dizemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas quando nós falamos de santificação, o Jesus de ontem já não é mais o Jesus de hoje e nem será o Jesus de amanhã. Não temos um cristianismo equilibrado. Muita graça, pessoas extravasando nos dons espirituais, escandalizando os simples que vêm na igreja, sem conhecimento do que as Escrituras dizem sobre os dons espirituais. Muita pessoa com muito conhecimento, vomitando história, teologia, preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar, e já não se mais preocupam com o que se prega. Muito conhecimento sem graça nenhuma. Perdemos o equilíbrio do Evangelho, porque perdemos de vista a santidade de Deus. Aqui é ontem, é hoje, vai ser eternamente. Você entendendo ou não, você não aceitando ou não, você conhecendo a Bíblia ou não, você vai ser julgado por este livro. Na tua ignorância, você vai ser condenado. Pequei. Estou fraco. Foi uma falha, eu escorreguei. Banalizamos o pecado porque perdemos de vista a santidade de Deus. Pequei. Pastor, pequei. Nós não conseguimos entender que o pecado nos afasta 100% da presença de Deus. Seja um adultério consumado, seja uma mentira por uma boa causa. Seja um assassinato, seja você se alegrar, porque Deus está tratando com alguém dentro da igreja que pecou. Porque tem gente que se alegra quando Deus trata com algumas pessoas que pecaram, porque cedo ou tarde Deus vai tratar. Mas é uma infelicidade descobrir que tem pessoas que se alegram, porque Deus está tratando com algumas pessoas dentro da sua casa. Independente do tipo de pecado, da consequência que esse pecado possa gerar, nós somos responsáveis. A partir do momento que nós perdemos a responsabilidade por aquilo que nós fazemos, eu e você nos tornamos igual aos animais. Você gostaria de ser um macaco? Você gostaria de ser um inseto? Você gostaria de ser tratado como um animal? Existem pessoas se comportando como animais dentro da igreja. Elas se movem por instintos. Eu falei porque eu me impulsionei para falar. Eu fiz porque foi um impulso aquele site. Eu mandei aquela foto porque foi um impulso, no calor da conversa eu mandei. Você não é um animal. Nós fomos criados de forma diferenciada. Assuma as suas responsabilidades. Nós temos o hábito de transferir as nossas responsabilidades. Não, foi a minha criação.
tive um pai ausente, uma mãe ausente, eu tive um problema na família, eu fui abusado, eu fui abusada quando eu era novo, quando eu era nova. Eu sei que isso traz um peso muito difícil. Eu sei que uma pessoa talvez viciada dentro de um lar traz um peso muito difícil. Mas não é desculpa para nós vivermos errando a vontade de Deus. A nossa condição financeira não é desculpa. Não, mas é a minha genética. É a minha genética, está no meu sangue. Nós somos comprados por um bom preço. Não com prata, não com ouro, mas com o sangue de Jesus. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tua genética foi embora. O teu temperamento foi embora. As tuas características, os teus impulsos foram embora. Isso é psicologia pura, irmãos. Ah não, nós precisamos entender por causa dos traumas da infância. A gente precisa tolerar certas pessoas. Nós precisamos tolerar certos casos dentro da igreja. Porque essa pessoa tem um histórico muito difícil. Nós precisamos remeter essa pessoa às experiências do passado, às lembranças da infância. Nós precisamos ativar o subconsciente, o inconsciente delas, para poder entender por que elas estão assim. Se alguém está do jeito que está, é porque escolheu estar desta forma. Pode ter havido pressão, pode ter havido influências, mas a escolha é sempre nossa. Foi o pastor. Foi o meu patrão. Foi a minha esposa. Mentira. Você não é um animal. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou sobre as suas mãos o poder de escolha. E a partir do momento que nós temos o poder de escolha sobre as nossas mãos, nós somos responsáveis pela escolha que nós fazemos. Estamos jogando a responsabilidade. E achando que nós jogando a responsabilidade das nossas atitudes para as pessoas que estão ao nosso redor, vai aplacar a ira de Deus sobre a nossa vida. A tua responsabilidade pode ser diminuída pelas coisas que exercem influência sobre a sua vida, mas ela não vai ser retirada. Ninguém está dizendo que o Evangelho torna as pessoas incompreensíveis. Não estou dizendo que cada caso não é um caso particular a ser tratado. Mas a responsabilidade das ações das pessoas não pode ser retirada por aquilo que elas praticam. Deus é santo, igreja. O nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Contemplar o mal. Eu repito, Ele odeia todos que praticam a iniquidade. Nós criamos uma visão do amor de Deus. Que Deus, nós obrigamos Deus a aceitar tudo. Nós obrigamos Deus a aceitar o nosso palavreado. Nós obrigamos Deus a aceitar quando nós fazemos piadas utilizando a própria Bíblia. Nós fazemos que Deus seja obrigado a se adequar com o padrão com o qual nós nos vestimos. Nós fazemos que Deus tenha que se adequar com o padrão do ritmo de louvor que nós ouvimos. Rock, é balada gospel, é heavy metal, sobre isso as pessoas ficam bravas.
Nós queremos obrigar a Deus, nós queremos ser o padrão de definição de Deus. E Deus já não é mais o padrão que define quem nós somos. Nós estamos loucos. Nós estamos perdendo a capacidade de raciocínio e o diabo dentro da igreja, pouco a pouco, está cauterizando a nossa mente. A gente pensa que entrar na igreja é levantar a mão e dar glória a Deus. Mas o que você estava falando em casa para tua esposa? O que você estava falando em casa para o teu filho? Qual era o assunto que você estava conversando antes de abrir a tua boca nesse lugar santo para adorar a um Deus que é santo e qual nós devemos adorar na beleza da santidade dele? Tem tanta gente que se transforma quando entra na igreja. Temos visto tanta coisa lá no nosso município. Em época de política, a política fazendo coisas que o evangelho não teve poder de fazer sobre as pessoas. O poder da política reconciliando pessoas que estavam irreconciliáveis dentro da igreja, mas por interesses conseguiram se reconciliar. Não me espanta a contenda que o mundo gera. Não me espanta uma família ser dividida por causa de uma herança. O que me espanta é o dinheiro, a política, a fama e o status estarem tendo o poder de fazer pessoas mais felizes, de unir pessoas que o evangelho não teve o poder de unir, de fazer coisas que nós não deixamos Deus fazer. O dinheiro trazendo segurança para as pessoas que não têm segurança aos braços de Cristo. Nós somos o padrão que define Deus. Salmo de número 50, versículo de número 18. Deus diz assim: então eu me calei, porque porventura pensarias que eu seria tal como tu? Deus muitas vezes se cala conosco porque nós estamos pensando que Deus é como nós, que Deus trabalha como nós, que Deus sente como nós, que Deus age como nós, porque nós perdemos a visão da sua santidade. E eu lhe convido a ficar de pé nesse instante. A minha esposa vai louvar mais um hino. E você medite na insanidade mental que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está chegando no ano de 2016. Nós precisamos parar de brincar. Nós precisamos entender que Ele é santo, santo, santo e que os olhos dele não podem. Deus não ouve a oração do pecador. Deus não aceita o sacrifício do ímpio. É o que a Bíblia diz. O diabo quer introduzir na igreja um ecumenismo, que a gente tem que aceitar todo tipo de doutrina, de estatuto, de costume que as outras igrejas têm por aí. Mas a nossa necessidade define a nossa personalidade. Enquanto a nossa necessidade for buscar o reino de Deus e a sua justiça, a nossa personalidade, a nossa identidade vai ser ontem, vai ser hoje e vai ser amanhã também. Louvado seja o nome de Jesus. Medite esta noite. Quando Isaías tem a visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo.
Nós temos que dançar, pular, gritar, dar glória, mas nós precisamos entender que nós estamos perecendo. Pode soltar o hino, irmão, e você medite. A pior coisa que um ser humano pode fazer é enganar-se a si mesmo. Você enganar uma pessoa é triste. Você ser enganado é triste, mas você se enganar a si mesmo, que da forma que você vive, da forma que você anda, Deus aceita a tua oração? Deus aceita o teu sacrifício? Deus entende a tua fé? Não quero transgredir. Louvado seja o nome de Jesus. Quero te servir. Existe um evangelho puro, existe um evangelho santo, existe uma igreja santa, existe obreiros santos, jovens santos, moças santas, irmãos santos, e nós precisamos proclamar a santidade de Deus. Eu quero estar em tua Louvado seja o nome de Jesus. casa. Não perca de vista a santidade de Deus. Toda vez que nós perdemos de vista a santidade de Deus, nós estamos vulneráveis a ser consumidos pela sua ira. Melhor no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Do que estar perto de ti. Louvado seja Deus. Adore o Senhor na beleza da santidade dEle. Parece que quando falam em adorar a Deus na beleza da sua santidade, nós ficamos mais em silêncio. Parece que nós ficamos mais contritos. Parece que vai passando um filme na minha cabeça, na tua cabeça, do que você pensou antes de dormir, do que você arquitetou em fazer com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu obreiro, com o seu líder. Parece que as línguas estranhas fogem da nossa boca, porque nós não somos dignos. Essa é a realidade do Evangelho, que Ele é santo, santo, santo. Eu quero estar. Adore a Deus na beleza da santidade dEle. Deus, Ele quer ser adorado, porque não Ele é amor, porque Ele não é justo, mas porque Ele é santo. E só quem se santifica pode levantar as mãos para adorar um Deus santo. Melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa. Jesus orou e disse: Pai, santifica-os na tua palavra. Não há lugar. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Do que estar. Louvado seja o nome de Jesus. Perto de ti. Do que estar perto de ti. Eu gostaria de convidar você esta noite para você desfrutar os privilégios do amor de Deus, da graça do Evangelho. Você precisa entender que a santidade de Deus, ela é incompatível com o modo de vida que você vive. Eu gostaria de convidar você para aceitar a Jesus nesta noite. Ou você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Você que conseguiu entender que a tua condição de vida é uma evidência de que Deus não pode te ouvir. De que Deus não pode aceitar a tua fé, que Deus não pode aceitar o teu sacrifício, porque tudo que te chega a Deus é preciso ser santo.
E só o Espírito dele tem poder de santificar todas as coisas. Eu gostaria de lhe convidar esta noite para aceitar a Jesus. Nós temos alguém esta noite que gostaria de se reconciliar ou de entregar a sua vida para Jesus? Louvado seja o nome de Jesus. O Deus que é santo, que é inacessível, Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho para nós nos achegarmos a Ele. Existe só um caminho para você se ver livre da ira de Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que na cruz do Calvário, foi o sacrifício dele que conseguiu aplacar a ira de Deus. Por isso Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice no Antigo Testamento fala do cálice que transborda com a ira de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, que estava para ser derramado sobre a mim e sobre a tua vida, e ainda está para ser derramado sobre as pessoas que não estiverem debaixo do sangue dele. Nós temos alguém esta noite? Amém? Gostaria de chamar você que necessita uma oração, jovens. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Para o não crente a gente insiste no convite, mas para o crente não precisa insistir, irmãos. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter equilíbrio entre o fogo, entre a graça, entre os dons espirituais e o conhecimento do Deus Santo que nós servimos. Toda vez que nós possuirmos uma vida cristã equilibrada, Deus fará coisas grandes e extraordinárias na nossa vida. Amém? Nós temos alguém para Jesus? Não? Quer se manifestar com a sua mão no lugar onde você está? Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Criador, o Senhor cujo nome é santo, o Senhor cujos serafins diante do teu trono clamam: Santo,